Existe um dado sobre o Chivas que a Televisa não quer que você saiba, porque fica claro que essa emissora ainda precisa do time. Fica comigo e eu te conto do que se trata essa situação. Eu sou Jesus Bernal e agradeço a todos vocês pela atenção. Muito obrigado por estarem aqui comigo para conversar sobre as novidades do time do Chivas. E sobre o que é esse assunto? O que é que eles não querem que a gente saiba? Fica aqui e a gente conversa sobre isso. Bom, por mais que estejam bravos com o Chivas e que tenha doído essa saída delas para a Amazon Prime e que isso tenha feito eles perderem um pouco de dinheiro, a realidade é que a dependência da Televisa em relação ao Chivas continua sendo muito evidente. E o que acontece é que o jornal Record ontem publicou um dado revelador. As duas partidas da fase regular com maior audiência neste ano de 2025 têm a ver com os Chivas. Sim, de todos, os dois com maior audiência estão ligados aos Chivas. O primeiro foi aquele Chivas contra Atlas, do torneio passado, onde o Guadalajara disputava a chance de entrar no play-in. No final, não conseguiram, empataram em 1-1. Nessa partida, de acordo com o jornal, a Televisa marcou 14 milhões de espectadores e foi o seu jogo com mais visualizações no que diz respeito à fase regular. Pois bem, o jogo que ficou em primeiro lugar e ficou por aí, já que o torneio regular acabou, foi América contra Chivas, que alcançou 18,2 milhões de espectadores. O Guadalajara ganhou por 2-1 no Estádio Azul. Então fica muito claro, o time que realmente faz diferença na audiência se chama Chivas. Por quê? Porque os dois jogos que mais tiveram audiência, o Guadalajara estava envolvido e em um desses jogos o América nem sequer foi convidado para a festa. Então, insisto, por mais que fiquem bravos, porque eles já não têm mais os direitos de transmissão, está claro que ainda precisam do Guadalajara para fazer negócio. Então, bom, aí está a questão do Costal, está a questão com o time do Chivas, que definitivamente apesar de não ter caído muito bem por lá, eles continuam sendo necessários para gerar dinheiro na emissora de televisão. Bom, lá em Guadalajara já estão esperando com prazer e com muita ansiedade a liguila do futebol mexicano, liguila essa que marca o retorno do Chivas depois de um ano. É preciso lembrar que nos dois últimos campeonatos o time não se classificou. A última vez foi naquele campeonato onde o Fernando Gago levou o Chivas para as semifinais. Vocês se lembram que o Guadalajara perdeu para o América por 1-0 com um gol de Israel Reis e com isso o Chivas foi eliminado? Essa foi a última vez. Desde então, eles não tinham voltado para a liguila. A equipe do Guadalajara, né? Então eles passaram naquele campeonato onde Fernando Gago deixou o barco à deriva e com o treinador Ortega o time foi eliminado no play-in contra o Atlas. E depois veio o torneio onde Oscar Garcia Juniente e Gerardo Espinosa assumiram o time. E que no final, bom, nem sequer foi suficiente para se classificarem para o play-in. Então agora, com o Gabi Milito, essa inércia negativa em que o time do Guadalajara estava imerso foi quebrada. E nas melhores das intenções, para irem bem, o adversário será o Cruz Azul. Ainda não é possível falar sobre datas e tal, porque primeiro terá que ser disputado o play-in,
onde Tijuana vai jogar contra Juárez. Quem vencer vai enfrentar o Tigres e depois o perdedor dessa partida enfrentará quem ganhar de Pachuca X Pumas. Quem vencer Pachuca X Pumas joga com o perdedor de Tijuana X Juárez. Parece um pouco confuso, mas quem vencer essa série terá que enfrentar o Toluca. Então, o Chivas se livrou de tudo isso e já está classificado diretamente para a Liguilla. E o time feminino fez um ótimo trabalho vencendo as Diablas do Toluca. Já estão nas semifinais deste campeonato e vão enfrentar o América, as Águias do América. O jogo de ida será no Estádio Akron na próxima quinta-feira às 8 da noite. Caso queiram ir apoiar, o Guadalajara vai estar lá, no Estádio Akron. O jogo de volta será no Estádio Azul Crema no próximo domingo. Então, quinta e domingo teremos semifinal feminina. Veremos, e tomara que o time faça gols suficientes para derrotar o América e chegar à final deste campeonato. E bom, uma das grandes perguntas é: qual será o papel dos jogadores do Chivas na seleção mexicana? Até onde eles vão chegar com o Javier Aguirre? Está claro que jogadores como o Roberto Alvarado são muito bem avaliados. Eu deixaria ele de titular. Normalmente, Roberto El Piojo Alvarado é titular e acho que contra o Uruguai ele vai começar jogando. Tala Rangel segue lutando para conquistar seu lugar e tem recebido minutos em campo, o que é ótimo, porque isso significa que a competição ainda não está encerrada e que o Javier ainda tem dúvidas sobre quem deveria começar a Copa do Mundo. Enquanto existir essa possibilidade, para Raul Rangel é ótimo que continuem dando minutos para ele. Vamos ver se hoje vão dar novamente esses minutos para ele com o time alternativo ou se já colocam ele direto com os titulares. E o caso de Armando La Hormiga Gonzalez, que conquistou sua primeira convocação, acho que para o Javier seria interessante usar ele para ver o que ele pode acrescentar em outro nível, né? Estamos acostumados a ver ele na Liga México, onde ele vai muito bem e onde marcou 11 gols no campeonato passado. Acho que seria um teste muito interessante que o Armando possa ter tempo e que ele enfrente equipes como Uruguai ou Paraguai para ver se aquilo que ele mostra na Liga pode ser replicado já no cenário internacional. Então fiquem ligados do que vai acontecer com os mexicanos no próximo sábado, quando jogarem contra a seleção do Uruguai. Bom, vamos ficando por aqui com esse vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Continuem se inscrevendo, comentando, compartilhando, dando like e a gente se vê na próxima. Eu sou Jesus Bernal. Falou!